Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou quinta-feira, feriadão de Corpus Christi, 19 de junho, e claro, hoje só se fala, só se pensa, só se respira Botafogo e PSG, o campeão da América contra o campeão da Champions, né? Que jogo, meus amigos! Expectativa a mil. Se vocês estão assistindo agora o vídeo às 10 da manhã, ainda falta muito tempo até o jogo, exatamente 12 horas até o jogo, 10 da noite, horário de Brasília, né? 18 horas, horário local lá em LA. Galera, vamos viajar no tempo um pouquinho até a gente chegar à partida de hoje, né? Vamos viajar 41 anos, o ano de 1984, parece até título de livro, né? O torneio de Genebra que o Botafogo conquistou, justamente era um quadrangular, tinha Botafogo, Servette da Suíça, Everton da Inglaterra e Paris Saint-Germain da França, né? O Botafogo passou pela equipe da casa, né? O Servette, por 1-0. O PSG passou pelo Everton e se encontraram na final, justamente Botafogo e PSG, há 41 anos atrás, direto do túnel do tempo. Vitória do Fogão, 3-1, com 2 gols do Baltazar. Quem é da época lembra muito do Baltazar, né? O artilheiro de Deus. E um gol do Elinho, né? Já falei aqui no canal, eu era muito fã do Elinho. Lá vai o Elinho, todo alegrinho, né? Era a narração do Penido, né? Penidaço. Então 3-1, Botafogo venceu. Então 41 anos depois, essas equipes voltam a se encontrar, né? Muito legal. O técnico da época era uma espécie ali de um técnico da base do Botafogo, né? Ficou muito tempo na base do Botafogo. Era o Humberto Redes, né? E, enfim, quem mais? Tinha Josimar, tinha Paulo Sérgio, goleiro Paulo Sérgio. Foi uma conquista aí bem interessante. O Botafogo que, com toda a história, né, a gente sabe, a gente fala sempre aqui dos anos 60, gloriosos anos 60, 70, enfim, que o Botafogo fazia muitas excursões à Europa, e também ali no início dos anos 80 isso era comum, né, de ter essas excursões, esses encontros com clubes europeus. Claro que na época, década de 60, com Garrincha, né, a gente sempre fala o que o Botafogo fez pela Europa, né, grandes vitórias, mas essa de 84 está marcada, e muita gente também relembrando o Teresa Herrera de 96, né, que era tradicionalíssimo também, torneio que o Botafogo conquistou em cima da Juventus, que na época era a campeã da Champions. Então o Botafogo acostumado, né, mesmo em 96, quando não era favorito, entrou ali com a camisa do La Coruña, né, de forma improvisada, para justamente, porque o Botafogo, imagina só, em 96 o Botafogo não tinha levado um segundo uniforme, né, de repente nem imaginou que poderia enfrentar La Vecchia Senhora, a Juventus. Então o Botafogo improvisou e foi de azul e branco e ganhou, né? E ganhou nas penalidades máximas contra a poderosa Juventus, né? Então, gente, estou fazendo esse histórico aqui, não é para dizer que o Botafogo vai ganhar, né? Mas temos muita camisa, temos muita tradição, inclusive o próprio goleiro do PSG falou isso ontem, né? Que respeita muito o Botafogo, campeão da América, e uma equipe gigantesca em termos históricos, né? Enfim, muito legal a gente recordar isso, e hoje é o famoso "a sorte está lançada". Lembrando que, claro, estamos ansiosos por ver esse embate do campeão da América contra o campeão da Europa, mas não é o jogo definitivo no grupo, né? O resultado que acontecer, digamos que o Botafogo não consiga vencer a partida, ainda estaremos vivos na última rodada contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid faz a preliminar, né? Só que lá em Seattle, né? No Lumen Field, contra o Seattle Sounders. Seria ótimo que o Seattle Sounders aprontasse ali uma surpresa para cima do Atlético de Madrid, ou então, mesmo que a equipe espanhola vença, não faça um placar elástico, né? Vença, digamos, que nem o Botafogo venceu o Sounders, só por um gol de diferença, porque aí o Botafogo teria vantagem, claro, né? Já que o Madrid foi goleado por 4-0, se o Botafogo, mesmo que perca para o PSG, mas por um placar inferior a 4-0, né? O Botafogo teria essa vantagem na última rodada, na segunda-feira, pelo saldo de gols. Então tá tudo em aberto, né? O importante é que o Botafogo faça um grande jogo. Eu acho que o grupo do Botafogo não ficou satisfeito com a primeira partida, inclusive o Renato Paiva salientou isso, falou: olha, temos um grupo de caráter. Quando entrou no vestiário
no pós-jogo contra o Seattle Sounders, ele disse que o clima ali do vestiário era até fúnebre, né? Era até fúnebre, ou seja, os jogadores se cobrando porque não estavam satisfeitos, especialmente com a atuação no segundo tempo. Então o Renato Paiva destacou isso, que foi bom ver que ninguém ficou feliz apesar da vitória. Parecia que o Botafogo tinha perdido, segundo palavras do próprio mister Renato Paiva. Isso foi uma entrevista ontem, né? Para a FIFA, né? Enfim, uma coletiva na véspera do jogo. O Paiva também fez uma autocrítica, disse que cometeu asneiras, né? Segundo ele, ou seja, ele reconheceu que errou, né? Em alguns momentos, nas substituições, enfim, na partida contra o Seattle Sounders, que o Botafogo realmente fez no segundo tempo bem ruim, né? Então ele assumiu essa responsabilidade não só diante das câmeras da FIFA, mas também para o grupo do Botafogo, né? Cometia asneiras, segundo o Renato Paiva. Uma delas, né, que ele citou, foi ter colocado em campo no segundo tempo o Joaquim Tuco Correia, que ainda está visivelmente fora de ritmo, né? Então essa foi uma dos erros, das asneiras, segundo o próprio Paiva. Perguntado aí sobre a atuação dos outros brasileiros, elogiou bastante falou, né? Botafogo e Flamengo venceram e Fluminense e Palmeiras empataram, mas tiveram ótimas atuações. Porém, ele disse que tem certeza que o Abel Ferreira do Palmeiras e também o Renato Gaúcho do Fluminense trocariam essas belas atuações pelos 3 pontos, né? Acabaram empatando, que o Botafogo conquistou diante do Seattle Sounders. Então o Paiva ressaltando, né? Um torneio de tiro curto em que é fundamental somar pontos, né? Foi exatamente o que o Botafogo fez. E eu penso dessa forma também, já falei aqui no canal, né? O Botafogo tinha uma grande missão nessa primeira fase, né? Que era vencer o Seattle Sounders. Agora, a próxima missão, claro, é o Botafogo ter boas atuações, grandes atuações diante dos gigantes europeus PSG e Atlético de Madrid e quem sabe aí conseguir uma classificação que seria já histórica, né? Por ser o grupo da morte, principalmente. Outros times brasileiros aí estão em grupos aí muito mais acessíveis, essa que é a grande verdade. Então, o Botafogo acho que entra com aquele friozinho na barriga, né? Como alguns jogadores mesmo relataram, mas mais leves, né? Cumpriram a missão de vencer o Seattle, entram hoje, claro, para fazer um grande jogo, uma grande atuação. Eu estou confiante que o Botafogo tenha essa grande atuação logo mais 10 da noite, horário de Brasília, no Rose Bowl histórico, né, de 94. Inclusive ontem teve reconhecimento do gramado. O gramado está um tapete, não é o nosso tapetinho, mas está um tapete, o gramado natural do Rose Bowl. Então o Alex Telles, o Vitinho, enfim, estiveram por lá, o Savarino também, elogiaram muito o gramado, o Paiva também elogiou muito o gramado, né, e o Telles até comentou, tinha 2 anos de idade, né, quando o Brasil foi campeão naquele 17 de julho de 94, ele falou, pô, é muito emocionante estar num estádio histórico como esse, né? Ele falou até que é amigo, né, do Taffarel, né? Trabalharam juntos na seleção brasileira, o Taffarel ali que defendeu o pênalti, né, na decisão ali contra a Itália, o famoso é tetra, né? Falando em tetra, Galvão Bueno, né? Galvão agora tá na Band, né? Mas transmissão hoje, Rede Globo de televisão, Sport TV, DAZN e Cazé TV, aí aqui na plataforma do YouTube, né? DAZN e Cazé TV. Na Globo, o Luiz Roberto Demúcio, comentários do Caio Ribeiro e do Roger Flores. Enfim, o Brasil vai parar, o mundo vai parar para assistir esse confronto Botafogo e PSG. Galera, o PSG, né, o técnico Luiz Henrique, técnico espanhol, ex-jogador histórico, né, da Espanha, o Luiz Henrique deve repetir a mesma equipe do primeiro jogo, a menos que ele queira ali dar uma rodada no elenco, né? Dembélé segue fora e tem 2 jogadores aí que se destacaram muito na primeira rodada, inclusive entraram na seleção da FIFA, que no fundo não quer dizer nada, mas enfim, a seleção da primeira rodada, né, que acabou ontem, teve Juventus goleando a equipe lá do Segovinha, teve Manchester City vencendo por 2-0 e também o empate de 1-1 terminou 1-1, né? O Monterrey empatou
Foi Monterrey, não. Gente, é tanto jogo que a gente foi com a cabeça aqui maluca, não. O Pachuca, nossa pedra no sapato, o Pachuca empatou com o Salzburg, lembrei agora. Não tô tão ruim assim de memória, mas tá difícil acompanhar tudo, né? Tá aquele ritmo de Copa do Mundo mesmo, de seleções, só que agora com os clubes. Então, na seleção da FIFA, da primeira rodada, entraram 2 brasileiros, né? Curiosamente, times que não venceram, o Arias do Fluminense, atacante, e o Richard Rios do Palmeiras, de fato, tiveram ótimas atuações, estão nessa seleção da FIFA. E do PSG, 2 jogadores, 2 portugueses, né? O lateral esquerdo Nuno Mendes, 23 anos, hoje considerado o maior lateral esquerdo do mundo, e também o Vitinha, né? O volante português do PSG, também integrando essa seleção da FIFA da primeira rodada. Galera, Botafogo para logo mais, tá? Vamos lá, tem uma duvidazinha ali e tal, eu quero saber a opinião de vocês, quem que você escalaria? Renato Paiva por um dia, para esse jogão, para esse embate histórico de Botafogo e PSG. Goleiro John, Vitinho, né? Não confundir com Vitinha, Vitinho, Jair Barbosa e Alex Telles, não tem dúvida nenhuma aí a defesa do Botafogo, Gregory, Marlon Freitas e Alain, né? O terceiro volante aí já está praticamente certo que essa deve ser a mudança do Botafogo em relação ao primeiro jogo. Depois Arthur, Igor Jesus e Savarino, com aquele parêntese ali do Cuiabano, né? Podendo entrar o Cuiabano. Eu particularmente entraria com o Cuiabano, até porque o lado de uma equipe sensacional como é o PSG, o lado mais forte deles é justamente o lado direito, então reforçaria ali, ajudaria o Alex Telles tentar neutralizar essa força do lado direito ali do PSG. Então eu entraria com o Cuiabano, mas enfim, a princípio deve ser essa equipe aí. 90% certo que o Alain entra no lugar do Mastroeni, né? O Mastroeni foi um dos erros aí, enfim, do primeiro jogo do Paiva. Reforça ali o meio de campo, né? Os 3 volantes. O Alain hoje vive uma boa fase, né? A melhor fase desde que chegou no Botafogo, e é isso. Assim, claro que o Savarino, barrar o Savarino é quase que um crime, né? Para mim, o melhor jogador do Botafogo ano passado, né? Com menção honrosa, óbvio, a Luiz Henrique, a Júnior Santos, a tantos jogadores fantásticos do ano passado, mas acho que o Savarino foi o cara mais regular, Almada, mas o Savarino realmente é quase um crime, né? Barrar o Savarino. Vamos ver o que o Paiva vai fazer. Comenta aí embaixo. Começaria com o Savarino, começaria com o Cuiabano, ou, né, entra com o Savarino, de repente muda para o Cuiabano, ou faz o inverso, começa com a equipe ali mais segura com o Cuiabano e depois solta um pouco o time com o Savarino. Acho que essa aí é a dúvida principal na cabeça do Paiva, né? Mas a entrada do Alain, realmente não há dúvidas que o Botafogo precisa, né? O Botafogo não pode ir de peito aberto contra a considerada hoje melhor equipe do mundo, né? O PSG. Então, gente, vamos curtir, vamos fazer que nem o texto fala, né? Have fun, vamos nos divertir. Claro que a gente quer que o Botafogo saia com um bom resultado, que o Botafogo tenha uma grande atuação. A gente não quer que o Botafogo sofra o que o Atlético de Madrid sofreu na primeira rodada, né? Mas vamos curtir um momento histórico, né? Porque talvez aí nesses meus mais de 50 anos de vida, né, seja o jogo mais esperado, né? Claro que o jogo mais importante da nossa história foi a final da Libertadores, que justamente nos capacitou a estar hoje no Super Mundial de Clubes da FIFA. Mas de qualquer forma, acho que é um embate aí mais interessante contra um adversário que é uma unanimidade no mundo, né? Na imprensa mundial. O Botafogo é uma honra, né? É uma honra para eles também enfrentar o campeão da América. Essa que é a grande verdade. Então tô animado, tô positivo, tô ansioso, né? E que a gente realmente honre as cores do Botafogo, faça uma grande atuação. Eu tô realmente imaginando que os jogadores também estão motivados de enfrentar o PSG, porque uma coisa é o cara enfrentar, com todo respeito, né, o Capital, né, na Copa do Brasil. O Botafogo acabou perdendo até o segundo jogo, quando também jogou equipe reserva, né? Mas assim, que às vezes desmotiva, né? Mas se eu jogar contra jogadores que a gente só assistia na televisão, né? Apesar, falei aqui ontem, né, dos jogadores do Botafogo, muitos deles já terem enfrentado o próprio PSG, enfim, com uma bagagem de Europa importante, né?
Enfim, boa sorte, Fogão. Galera, deixa seu like. Se você não deixou o like, você tá dando mole. Faça seu comentário. Qual é o seu palpite? Qual é o seu palpite pro jogo de hoje? Né? Tomara que realmente o Botafogo nos encha de orgulho e amanhã a gente volte aqui para contar mais uma página, né, dessa história gloriosa do nosso Fogão. É tempo de Botafogo sempre. Pra cima deles, com cautela. Tamo junto.